Pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas diretamente aqui dos estúdios de Nova Bra. Estamos começando agora, oficialmente, o episódio número 1 do CCcast, o podcast da CC Cuida. E para quem está chegando agora e se perguntando onde é que eu tô, calma, já vou dar um recado. A gente está aqui para começar uma verdadeira revolução silenciosa. Sim, eu sou Bruno Pereira, sou responsável da área de experiências aqui na CC Cuida e tenho uma missão dupla e muito feliz. Sim, primeiro, claro, como chefe de experiência, como head de experiências, ajudar a tirar todo esse projeto gigante do papel, que nasceu com um propósito claro de democratizar o acesso à saúde, é algo que tem me dado muita energia e expectativa. E segundo, conduzir aqui esse papo do CCcast com vocês. Eu, que sou um entusiasta da vida saudável, fã dos esportes e valorizo a proteção, o meu compromisso nessa mesa é ser o tradutor. O meu objetivo é rasgar o segurês, acabar com o economês e jogar fora todo aquele juridiquês chato. A gente aqui quer trazer o conteúdo leve, útil e que leve você, nosso cliente e parceiro, a um formato revolucionário de consumo e acesso à saúde. Com o tempo, eu vou contando um pouco mais da minha história, da minha visão, das coisas que eu fiz e deixei de fazer. Mas hoje não é sobre mim. Hoje é sobre a mente que desenhou essa engenharia toda. E eu preciso que vocês prestem muita atenção em quem está sentado aqui na minha frente. Claro, você já sabe quem ele é, porque você já leu o thumbnail aí do YouTube, né? Mas vamos contar um pouquinho do currículo dele. O currículo desse cara é a prova que a gente não está aqui para brincadeira. Ele atua no mercado financeiro há 42 anos. Começou lá em 1984. Eu nasci em 82. Ele viu a economia desse país virar de ponta cabeça e continuou de pé. Ele é técnico em contabilidade, bacharel de administração de empresas, corretor de seguros há mais de 42 anos. Certificado também em investimento internacional, mestre. Ou seja, ele tem além de ser um consultor, ele tem propósito. Membro do Rotary Club e diretor do Instituto Minha Vida Protegida, maravilhoso instituto. Ou seja, a gente está falando de alguém que une técnica, de quem protege grandes patrimônios, com o coração de quem entende que gente precisa de gente. Ele é o fundador da CC Cuida, Ricardo Tarantella, que eu tenho a honra de chamar como amigo e ter ele inaugurando a nossa mesa. Seja muito bem-vindo ao primeiro CCcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Oficialmente declaro aberto o CCcast. E claro, estamos aqui no primeiro episódio. Eu sou o Bruno, tenho uma missão importantíssima de conduzir esse papo junto a um papo sério, porém leve e que sirva para caminhar conosco no dia a dia, tanto sobre a CC, sobre outros diversos temas. Vocês sabem, né? Eu sou um entusiasta da saúde, praticante de esporte e pretendo trazer um pouco disso também nesse nosso bate-papo. Mas hoje, você já sabe quem que eu vou falar, né? Hoje aqui o papo é super importante, é meu amigo, é meu sócio, são 25 anos de amizade, é meu sócio. E ele é o grande engenheiro, ele é o grande arquiteto disso tudo. Ele que trouxe esse papel, juntou os pedaços, montou um grande quebra-cabeça que vai transformar como a saúde será consumida no Brasil. Vamos lá, só uma lidinha aqui básica no currículo do rapaz, do jovem. Atuando no mercado financeiro há 42 anos, técnico em contabilidade, bacharel em administração de empresas, profissional de investimento internacional, especialista em venda consultiva, top of the table at $1 Million Round Table. Ô, louco, hein, Ricardo? Você viu? Caramba, meu. Membro do Rotary Club, esse dá orgulho, nós vamos falar bastante sobre isso. Diretor da Legião Mirim da Vila Prudente, diretor do Instituto Minha Vida Protegida, escritor, certo? E meu amigo, fundador da CC Cuida, Ricardo Tarantella. Bruno, você sabe que é um prazer enorme, né, estar aqui hoje fazendo o primeiro CCcast, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar muito conteúdo nesses encontros, né, que serão frequentes agora. Por muita sorte, a gente tem um relacionamento sólido, né, com o mercado financeiro e particularmente com o mercado de seguros. Então, a gente vai ajudar esse mercado a ficar cada vez melhor. Não quero nem ser pretensioso falando isso, né? Eu entendo que é natural, com o propósito que a gente tem, tornar, né, esse CCcast uma referência no mercado de seguros. Você está nervoso? Nem um pouco, e você? Não, puxa, eu confesso que estou um pouco, não nervoso, mas eu tenho aqui uma certa responsabilidade incrível da gente comunicar tudo que a CC é.
né? Mas eu não queria falar de CSI por enquanto ainda não. Eu quero falar um pouco de Ricardo Tarantello. Vamos voltar lá atrás. 42 anos é muita história, pô. É muita. Quantas moedas já se passaram nesses 42? Quantos... E não, olha, Brasil não é para amadores, né, Ricardo? O que pode falar sobre tudo isso, assim? Quem é o Ricardo? O Ricardo é da onde? O cara é da Moca, que eu sei. Vamos falar um pouco disso. Eu vou te contar até uma sorte que eu tive, Bruno. Eu entrei no mercado em 84. Eu tinha acabado de sair do Exército, tinha 20 anos, e participei de uma dinâmica do Banco Nacional, convidado pela faculdade, né, que tinha pensado alguns alunos, e eu passei numa dinâmica no Nacional, fui bem nessa dinâmica, particularmente na dinâmica de grupo, porque eu tenho a sorte de falar bem, né, eu considero que eu sou uma pessoa extrovertida, e me convidaram para 3 lugares do banco para trabalhar. No banco mesmo, comercial, na área de câmbio e na área de seguros. E eu vou te fazer uma confissão agora. Eu escolhi pelo salário. Só que eu não sabia que o dissídio do securitário em janeiro e do banco era em setembro. E aí eu estou falando do mês de abril, maio, mais ou menos. Como o salário da seguradora era melhor, falei, vou trabalhar na seguradora, né? Depois o salário do banco ultrapassou, mas tudo bem. Mas era Deus agindo. Por quê? Naquele primeiro ano, eu comecei dia 10 de junho de 84. Eu fui trabalhar no departamento de pagamento de comissões. E aí eu comecei a ver os caras ganhando super bem. Falei, pô, isso aqui é legal, né? Quero vender seguros. Entrei na sala do diretor comercial da Nacional, Jair Ferreira de Souza, que é um grande amigo até hoje, 42 anos de amizade. Falei para ele, pô, Jair, eu gostaria muito de vender seguros. Ele falou, sério, por quê? Falei, porque eu pago comissão. Os caras ganham bem, eu quero ganhar bem também. Tava fazendo conta. Era só isso, né? Não tinha nenhum propósito. O propósito era só ganhar dinheiro. Ele falou, legal, estou precisando de um inspetor trainee. Você fala bem, gostei da tua atitude. Mas e se não der certo? Falei, já, se não der certo, você me manda embora, mas não tem chance de não dar certo. E aí eu fui vender seguros, aí em janeiro de 85. E foi incrível, porque o Banco Nacional era muito carismático, era o banco do Ayrton Senna. Então era muito fácil, né? Eu pegava os clientes do banco para fazer uma oferta de um produto bacana, que é seguro de vida, particularmente. Eu trabalho com todos os ramos de seguro, mas eu já tinha uma afeição por seguro de vida. Depois eu fui entender o porquê disso onde ainda. veio? Ah, tá. Então, e eu tinha já esse carinho pelo seguro de vida, porque o avô da minha namorada naquela época trabalhou com seguro de vida. Ele já tinha falecido, mas ele trabalhou com seguro de vida. E ele construiu muitas coisas com isso. Então, mais uma vez, eu ainda não tinha o propósito. Eu tinha a ideia de ganhar dinheiro. Então, a imagem que eu tinha, seguro de vida dá dinheiro. E pouca gente falava disso naquela época, até por conta de tudo que você falou. Troca de moeda, expurgo de inflação. Né? A gente tinha uma dificuldade muito importante de planejamento de longo prazo, né? Através de seguros, de previdência, por exemplo, que eram um veículo financeiro importante também, que o banco distribuía naquela época, em conjunto com outros 2 bancos, era o Nacional, o Unibanco e o Bamerinos, que eram donos de uma empresa chamada Prever. Você vê, nenhum desses 3 bancos existe mais, porque como o mercado financeiro é cruel, né? É difícil, é desafiador. E aí eu comecei a vender o seguro nas agências, e naquele ano, sim, eu tive a sorte. Você chegou em casa, falou pra mãe assim, mãe, vou trabalhar com seguro. O que ela falou pra você na época? Você lembra? Acho que ela não tinha nem ideia, do que eu fazia, né? Ela só sabia que a gente precisava trabalhar. Era muito diferente, né, a vida naquela época. A gente pensava mesmo em fazer carreira numa empresa, né, de trabalhar muitos anos nela, até se aposentar na empresa. Era assim que tinha a cultura era formada. Então, certeza que meu pai e minha mãe tinham essa ideia também. Era um banco importante, era o 3º maior banco privado do país naquela época. Então, para eles era motivo de orgulho. E aí, mais uma vez, né, sorte para mim, né, óbvio que foi uma fatalidade, eu paguei a primeira indenização do seguro de vida. Eu tinha feito seguro para uma empresa de ônibus, e até foi uma ação importante que a gente fez, porque como o seguro era parcialmente contributário, ou seja, a empresa pagava uma parte e os funcionários pagavam uma outra parte,
era necessário o preenchimento da proposta e uma declaração de saúde. Então a gente entrevistou, peguei uma equipe, entrevistamos os 2.000 funcionários. E tivemos uma adesão muito importante, o que foi legal. E morreu um cobrador depois, sofreu um acidente e ele faleceu, jovem. A mãe dele foi até a seguradora, na rua 7 de Abril, para receber a indenização. E era uma pessoa muito humilde. E eu comecei a conversar com ela, ela não tinha noção do que aquele dinheiro podia fazer por ela, o que representava aquilo. Então, naquele momento, eu percebi duas coisas. Primeiro, que alguém podia enganá-la, e percebi a importância que aquele dinheiro ia ter na vida dela, porque ele era o arrimo de família. Ela tinha perdido um único filho, era viúva já, e ele que ajudava nas despesas da casa. Então, chamei uma amiga querida, Itamar, que era a gerente da agência, eu confiava muito nela, e abrimos uma conta, ela fez lá os investimentos, se eu não me engano, até na poupança, que era um veículo importante naquela época. E essa mulher certamente viveu muitos anos por conta daquela indenização. Então, ali foi uma virada importante de chave e eu percebi que eu poderia mudar a vida das pessoas. E percebeu cedo. Quantos anos você tinha ali? Tinha 21. 21 anos? É. E formado já? Já tava formado? Já era bacharel? Já. Foi o ano que eu me formei, inclusive. Em 85 eu me formei. Quer dizer, então estava no último ano da graduação. E o que foi muito legal, né? Também, eu tinha esse convívio acadêmico, mais o aprendizado que o Nacional proporcionava, que era uma instituição que dava muito treinamento, e depois conviver com pessoas mais velhas. Então, eu era o mais jovem da equipe e tinha essa possibilidade de trocar experiências com profissionais de muito destaque no mercado. E uma outra coisa importante, né? Isso continua acontecendo até hoje. O mercado de seguros é muito generoso. Eu tive a oportunidade de estar com o Boris Bern no domingo, que é um amigo querido, que é o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo, e a gente está falando sobre isso, né? De como é generoso o mercado de seguros, particularmente ainda o mercado de seguro de pessoas. A gente troca muita informação, a gente se ajuda, porque a ideia é criar um mercado melhor. Quanto melhor esse mercado for, vai ser melhor para todo mundo. Então, eu não encaro um outro corretor de seguros, por exemplo, como concorrente. Muito pelo contrário. Ele é um companheiro de profissão. Se ele estiver melhor, ele me obriga a estar melhor. E isso cria um círculo virtuoso. Então, a ideia é essa. Você acompanha, né? Tudo que está sendo feito. Certeza que a gente vai falar sobre a Minha Vida Protegida também. Importante. Né? Grande Rogério. Foi idealizado pelo Rogério vai vir aqui, Rogério. Já põe na agenda aí, uma hora ele vai aparecer. Os dois que eu falei até agora precisam estar aqui certeza. com a gente, né? Tanto o Boris quanto o Rogério precisam estar aqui. O Rogério idealizou Minha Vida Protegida há um pouco mais de 2 anos. Virou instituto agora, né? Tenho a felicidade de ser um dos diretores. Estamos promovendo o primeiro congresso que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 6 e 7 de março. Então, é motivo de muito orgulho, né? Um instituto filantrópico que visa criar a consciência da sociedade sobre a importância do seguro de vida e capacitar profissionais para fazer uma oferta qualificada. Mas como é que foi virar corretor lá? Você entrou no Banco Nacional, puxa, legal, bacana, baita marca, imagino que chefes incríveis, numa época de vieram de fora, experiências externas que no exterior era simplesmente quem você escutava, né? Não é hoje que você lê um post ou vê um material ou acompanha até alguém. Era diferente isso, né? Então essa era uma experiência. Mas aí depois de virar corretor, como é que foi? Você trabalhou na parte interna, mas aí teve que tirar o SUSEP. O SUSEP tem quanto tempo já? Quando chegou? Como é que foi essa história? Eu me formei em 86. Eu fiz o curso de corretor em 86. 86. Que é uma história engraçada também. Mas eu só saí em 94. Quando eu fui fazer o curso de corretor, porque você não pode ser seguradora e corretor, mas você pode ter a habilitação. E esse curso era um curso de 7 meses. Eu fui fazer meio escondido, porque eu tinha essa preocupação, né? Pô, que mensagem que eu estou passando para o meu empregador se eu estou fazendo um curso que eu posso sair da empresa amanhã? E aí eu fui fazer o curso meio escondido, não tinha falado para ninguém. Aí chego no primeiro dia de aula, quem está na minha classe? O meu diretor. O diretor. O Jair Ferreira de Souza.
Aí eu fiquei meio assim, né? Ele falou, não, fica tranquilo, né? Tô aqui também, né? A ideia é a gente ficar melhor, ter até uma possibilidade de termos a própria empresa no futuro. Isso não é nenhuma forma de traição para a tua empresa, muito pelo contrário. Desde que enquanto você esteja aqui, você entregue... Mas um cara disruptivo, né? Uma Super pra aquela pessoa, você época. vê que... Só que aí eu me dei mal, né? Porque ele era um cara genial, continua sendo um cara genial. E aí fizemos um desafio, apostamos um jantar nas notas do curso todo. E eu confesso, eu sempre fui bom aluno, mas eu tomei um pau ali, Bruno. Sempre tem alguém melhor que O nós. cara era muito bom, paguei aquele jantar. Esse não teve jeito. Não. Mas lembra da primeira apólice? A primeira apólice em si, não lembro, até porque não foi uma apólice de seguro de vida, que elas são mais marcantes para mim. Mas eu atendia todas as agências do centro no começo, né, do centro de São Paulo. Então era uma agência por dia. Então tinha agências na 7 de abril, na 15 de novembro, na Avenida Ipiranga, na Avenida São Luís. E eu passava um dia em cada uma delas. O que eu lembro bem mesmo é que na sexta-feira era uma correria. Por quê? A seguradora pagava a comissão pro gerente do banco na boca do caixa. E o cara queria o dinheiro pro fim de semana, né? Então, quem não? sexta-feira era uma loucura. Mas, mais uma vez, né? Não tinha o propósito. O propósito foi vindo aos poucos. Mas eu quero te falar neste momento já o quão grato eu sou para esse mercado. Por quê? É óbvio que ganhar dinheiro é muito legal e eu, graças a Deus, nesses mais de 40 anos, ganhei bastante dinheiro nessa atividade. Só que eu encontrei o propósito naquela primeira apólice que eu paguei a indenização. Então, você ser remunerado fazendo um negócio que você sabe que tem importância na vida das pessoas, isso é mágico. Então, isso realmente foi transformador. Mas estava falando do Nacional, né? Dessa capacitação toda e do curso que eu fiz em 86, e eu fiquei lá até 94 ainda, porque eu entendia que tinha um propósito a ser cumprido naquela instituição. E você falou uma coisa super importante, né? Do estudo fora. Porque naquela época, já na década de 80, as seguradoras nos Estados Unidos eram life or no life. Ou elas cuidavam de seguros de danos ou cuidavam de seguros de vida. E aqui no Brasil não era assim. A primeira que foi assim foi a Prudential, que chegou aqui em 98. Não era assim, o mercado era todo misturado, né? As seguradoras faziam seguro de todos os ramos. E eu comecei a entender que aquilo podia ser disruptivo mesmo para a época. Então, ajudei a criação não nacional da área específica de seguros de vida. Isso aconteceu em 88. E eu fui um dos primeiros gerentes regionais. Então, éramos em dois. Eu cuidava do Cone Sul, o Ângelo cuidava do Cone Norte, que é do Rio para cima. Eu cuidava de São Paulo e dos estados, né, do Sul. E foi uma experiência incrível, porque aí exigiu muito estudo, né, e entender também o comportamento das pessoas. Porque as apólices eram muito limitadas ainda. Hoje o mercado evoluiu muito, a gente certamente vai falar disso também, mas as coberturas estavam limitadas à morte e à invalidez por acidente, não tinha muito mais. E um outro aspecto que a gente já considerava era viver muito. Então os veículos de previdência eram muito importantes. Só que viver muito naquela época era pensar em 65 anos. Era uma coisa incrível como isso mudou também. A pessoa pensava em aposentar aos 55 e viver mais 10 anos. Eu lembro bem, né, do meu pai, dos amigos. Meu pai tinha um pijama lá com bolso, porque ele punha um maço de cigarro no bolso do pijama. Então os caras aposentavam mesmo, aposentavam e paravam de trabalhar. Hoje essa dinâmica não existe mais. Hoje eu falo com meus clientes isso, né? A gente precisa ter dinheiro para dar dignidade das escolhas, de não precisar de ninguém, de poder morar na sua própria casa, né? Continuar com seus hábitos, fazer viagens. Mas o cara não quer aposentar, ele quer escolher. Mas ele não se vê mais sem trabalhar, nem que seja no terceiro setor. Meu sogro, por exemplo, trabalha todos os dias, há muitos anos já, só para caridade. Sim. Não tem atividade profissional, mas ele pôde fazer essa escolha através das construções que ele fez na vida. Não, e a história do seguro de vida, né, ou deixar um dinheiro, é alguma coisa que marca muito, principalmente nas periferias, né? Eu ali na periferia da Zona Leste, no começo da infância, as histórias que marcavam e eram os desejos, e assim, por que tio dele deixou um seguro de vida, que era um seguro que resolvia a vida, né? Então são as histórias que mudam vidas realmente, é uma ingestão de capital que muda a vida, né?
muda uma família, muda a história de uma família, né? Muda mesmo, Bruno. E depois disso, aí, como assim? Saiu do banco em 94. Saí do banco, montei a minha primeira corretora, que existe até hoje. Eu não sou mais sócio nela, porque a Roseli, minha primeira mulher, eu caso muito, você sabe disso, Sim. né? Estou no terceiro já. E eu sou um entusiasta do casamento, né? Enfim. E agora estou numa fase bem boa. Não Graças a que, Deus. pô, minhas duas primeiras mulheres são pessoas incríveis, são grandes amigas, mas estou numa fase muito boa. Agora a idade ajuda muito também. E montei minha primeira corretora, né, a Liv, que está lá com a Roseli, que ficou proprietária. Fiz uma parceria naquele momento com a corretora. Pediu a conta no banco? Foi mais ou menos um acordo. Foi. Depois eu conto essa história. Não Foi mais ou menos foi um acordo daqueles. Acordo. Um entrar com a bunda, outro com o Não, pé. Não, eles queriam acabar a área de seguros de entendi. vida. Eu tinha 27 funcionários, era uma redução importante de headcount, que era necessária, mas eu não entendia que aquele departamento precisava ser extinguido porque ele era muito rentável. O banco ali já estava com dificuldades ali em 94, 90 Já. e pouco. Foi a época do Bamerindos comprou, não foi alguma Foi o coisa? Unibanco. O Unibanco comprou. foi em 95. Então Então já estava mesmo Sim. com dificuldade. Tinha E o Brasil, aquele, né? uma loucura. Até para banqueiro tava difícil, imagina para os meros mortais, né? Não, foi uma época que quebraram várias instituições. Cominde, Auxiliar, depois o próprio Nacional, Bamerindos, né, Econômico, enfim, numa sequência importante. Era uma reestruturação, foi uma mudança ali, né? A primeira mudança ali de como as coisas eram encaradas, né? Teve que fazer uma reciclagem no mercado como um todo, né? Pois é, mas eu tinha construído uma área, tinha 27 pessoas que eu confiava, que eu tinha formado. Era um setor muito rentável e eu era, obviamente, um cara arrogante. Eu tinha 29 anos, não tinha completado 30, eu completei 30 naquele ano. Estava ganhando dinheiro, então quando falaram que ia precisar extinguir a área e eu ia ser removido para uma outra área no mesmo cargo, e eu não queria isso. Então tive uma discussão importante com o presidente da empresa e aí fizemos essa sociedade que ele entrou com o pé e eu com a outra parte do corpo, mas deu tudo Orifício certo. rugoso, lombar. Mas foi bom porque tive a oportunidade de abrir minha empresa, fiz uma parceria naquele momento com a corretora do Grupo Alcoa, com a Harmonia, graças a uma amiga muito querida, que é a Rosane Mastroléu, que eu tenho uma admiração absurda por ela, é minha madrinha num dos casamentos. E aí começou, né, essa carreira mesmo voltada para coisas mais sofisticadas. Então, eu tinha uma área de seguro de ramos Porque elementares. ali você já tinha enxergado estava em outro nível no bom sentido, no sentido de já tinha visto um novo mercado, novas possibilidades e uma classe, uma elite brasileira que estava sendo construída, né? Foi bem isso. Eu já pensei na alta renda, mas eu não podia deixar de fazer seguro de danos também, porque eram riscos importantes, eram negócios importantes para a corretora, mas eu não tinha capacidade de fazer isso sozinho. Até porque eu me considero um cara bom na área comercial, Cara, mas não sou um grande gestor. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa conversar. É mais atual do que nunca isso. Porque você é um dos caras que mais são especialistas em distribuir responsabilidade. Não tem medo de ter sócio, não tem medo de criar empresa, não tem medo de dividir o bolo para conquistar um bolo, dividir a fatia do bolo, mas conquistando um bolo maior. E você é um dos caras que mais fazem isso. E nós estamos falando de 30 anos atrás, é uma decisão de você ter saído de um banco e ter aberto a empresa, e ela é mais atual do que nunca, né? Como foi essa decisão? Ela dá medo. Imagina quantas pessoas que tem aí, que estão ali no seu trabalho hoje, que estão fazendo o seu trabalho, mas estão vendo o mercado de seguro como um mercado que olha que tem de gente que construiu vida, construiu patrimônio usando o seguro, mudando vidas com propósito. Então, para esse cara que está nessa dúvida aqui, o que você poderia falar também? Poxa, faz o SUSEP, vai lá, briga aqui, ou faz em paralelo, estuda, larga tudo e vai. O que a gente pode trazer isso? Porque é mais atual do que nunca esse tema, cara. O que eu vou falar agora é muito importante, porque a dinâmica mudou muito. Antigamente, a gente tinha lá o corretor de seguros que fazia o seguro de dano,
ia no máximo até o seguro-saúde, mas não ia com especialização. Ele falava do seguro do automóvel, seguro da empresa, às vezes da residência. Aí tinha o corretor de seguros de vida, e tinha o corretor de seguro de saúde, aí tinha o agente de investimentos, que é uma figura nova também, porque antes os investimentos eram feitos nos bancos, né, ainda são, né, e o banco tem muita importância. Aliás, você não vai me ver falando mal de banco, nem na parte de seguros, nem de investimento, porque os bancos têm uma importância absurda no mercado financeiro. Se não fossem os bancos, a maioria das apólices não existiriam. Então, mas tudo é um processo de evolução. E o que o consumidor espera hoje é de encontrar pessoas que ele possa confiar. Ele não quer falar com 8 pessoas. Ele quer falar com o menor número possível de pessoas com muita capacitação. Então, aquele especialista, ele está se transformando num generalista de soluções, num especialista de pessoas. Importante, hein? E é isso que a gente vem trabalhando muito, né? E o Minha Vida Protegida tem este propósito, né? E eu já tinha esse propósito interior. Formar um profissional para fazer uma anamnese completa das pessoas, entendendo todos os tipos de risco e também interpretando todos os sonhos financeiros. Né? O que a pessoa precisa para o curto, médio e longo prazo? E ajudar essa pessoa durante a jornada. Porque não adianta também você fazer um diagnóstico e entregar para o cliente, porque ele não vai cumprir. Aliás, a gente faz muito esse comparativo da nossa profissão como consultor com a atividade do médico. Porque o médico faz uma anamnese, foi aí que a gente se inspirou, né? Ele faz uma anamnese, ele pede exames, só que depois ele entrega o diagnóstico e o paciente vai fazer por conta própria. O médico não fica no dia a dia acompanhando se o paciente está tomando aquele medicamento, por exemplo. O médico só vai saber se o paciente voltar para lá com outro quadro. E não é esse o nosso papel. Nosso papel é de acompanhar verdadeiramente a vida financeira do cliente. Então é fazer esse entendimento para ver se precisa de apólices de seguro, que são a base de qualquer construção, né, de todas as apólices. Aí eu estou falando de seguro de vida, de incapacidade, de invalidez, de saúde, de bens. Depois a gente vai pensar nos investimentos, né, de curto prazo primeiro, que é a construção, né, do patrimônio. Fazer um endividamento correto, por exemplo, através de consórcios para fazer aquisição de bens com um custo muito menor. E pensar no longo prazo, com os veículos adequados também, com previdência, com imóveis de aluguel, com investimentos no exterior, né, diversificando jurisdição, moeda, o próprio ativo. Então, ajudar o cliente a tomar as melhores decisões e acompanhá-lo, porque a vida é dinâmica. A vida das pessoas muda muito, as nossas vidas mudam muito. Então, tem hora que você precisa mais proteção, tem hora que o mercado está que nem hoje para renda fixa, tem hora que você precisa pensar no longo prazo, e isso é uma construção também, né, um pouquinho por dia e começar o mais cedo possível. E eu gosto muito, e a gente conversa bastante, né, eu e o Rogério, a gente fala muito sobre as caixinhas, ajudar o cliente a separar tudo em caixas, senão ele não cumpre. Às vezes o cliente faz um plano de previdência, por exemplo, e depois saca esse dinheiro para trocar o carro, para fazer uma viagem, para reformar a casa, e não tem sentido. Ou fazer um investimento na poupança hoje, no modelo que é a poupança. E a gente tem acesso a ativos muito melhores. Então, ajudar o cliente a entender horizonte de tempo é muito mais importante que perfil de investidor. Então, a gente precisa começar a entender mais as pessoas, sabe, humanizar isso. E esse é o papel que a gente faz, né, cumpre e procura multiplicar e ajudar o mercado a realmente ser melhor, né, formar essas pessoas para fazerem melhores diagnósticos, melhores acompanhamentos de vida e fazer isso para si próprio, porque infelizmente isso acontece muito ainda no mercado e é uma bandeira que eu já ergui há bastante tempo e graças a Deus muitos profissionais também ergueram, de criar conscientização. Por quê? Eu posso falar isso porque eu sou corretor de seguros há muitos anos, né? A formação de corretor, 40 anos esse ano. A maioria dos corretores de seguros ainda tem apólices de seguros defasadas ou insuficientes, o que para mim não tem sentido. Né? Não, se você teve um filho novo e o teu corretor não ligou para você para aumentar o seu seguro, pode trocar de corretor que alguma coisa está errada, né?
Mais que isso, né? Tem o corretor que teve o filho e não melhorou a pólice dele. Bom, Né? Esse é um desafio que eu gostaria de lançar para todos os corretores. Revejam suas apólices. Seguro de vida, apólice do seguro-saúde. Por quê? A sua previdência. Porque tudo que a gente fala para o cliente que pode acontecer com a gente também. Tirando a morte, que não é pode, é vai. Quando? Né? Só quando, não é ser. O resto, tudo pode acontecer. Então não adianta você falar de seguro para o teu cliente e não ser consumidor disso. Porque aí fica... Não, e pensando agora no que você disse, que é menos em produtos, mais em pessoas, né? Especialista em pessoas. E como isso, principalmente com as redes sociais, como isso é possível a gente ter um alcance que antigamente eu não tinha. Então, aquela mãe que está em casa ali, que abandonou a carreira propriamente para cuidar abandonou a carreira, é complicado falar, né? Criou as crianças, trabalhou com as crianças, se dedicou fazendo isso, e está ali sem saber o que fazer, entre aspas, tem ali o seu canal de conexão, tem as pessoas em volta, se estuda, aplica, tira um SUSEP ou se vincula a uma assessoria, e ela conhece mais do que ninguém as pessoas em volta, é saber minimamente de produto, ela consegue chegar ali, né? Então, nesse ponto, é encorajar mesmo, né? Você sabe que, não tão antigamente, né, mas há pouco tempo, a gente falava em comunidades, e essa comunidade era física. E hoje a comunidade não tem mais barreira. Isso já iria acontecer, a pandemia acelerou esse processo, então hoje, de casa, você consegue atingir um público gigantesco, desde que você tenha a condição profissional de montar nessa forma de distribuição. E as plataformas online para você fazer a conversa com o cliente estão aí. Aliás, acontece um fenômeno. As reuniões online são super pontuais. É verdade. Às vezes, né, com o deslocamento de trânsito, você chegava... O Teams atualizando a internet, mas normalmente as pessoas chegam, né? Eu tenho um amigo que eu admiro muito, que é o Marcelo Cantieri, mudou para o Guarujá. Aqui em São Paulo ele já era um fenômeno, que ele fazia 5, 6 reuniões por dia. O Cantieri está no livro, pô. Ele é um dos coautores também. Está no livro. E hoje ele trabalha de casa fazendo 8, 9, 10 reuniões por dia. É uma máquina. Então, por isso, ele conseguiu se adaptar. O cliente também se adaptou para isso. Mas você estava falando, é importante tirar a SUSEP? Muito importante. Importante todas as capacitações possíveis. Né? A gente precisa viver em constante aprendizado. Para quê? Para utilizar isso a favor do cliente. Você não quer um médico, por exemplo, que tenha graduação e continue estudando, né, vendo as melhores... É o mínimo que a gente espera, inclusive, né? É isso. Por que a gente não vai oferecer isso para o nosso cliente? A ciência atualiza a todo momento. E por que você acha que os seguros não, os produtos não, né? É isso. Taranta, mas aí então, estamos aqui no seguro, então você fez a sua base, então o primeiro alicerce ali, que é aquele alicerce de proteção financeira, a tua base ali já estava, de certa forma, segurada, aí você levantou a cabecinha e falou, opa, peraí, mas depois do seguro tá sobrando dinheiro ainda. A base está feita, então aí que surgiu a parte de investimento, já tinha o alicerce do banco também, e aí caiu para a corretora, que foi que surgiu a Advanced já ou não? Não, a Univalores. A Univalores, tá. Mas foi exatamente assim, né? Entendendo que esse cliente estava mal cuidado. Por quê? Porque ele estava comprando produto e não solução. É o mesmo assunto, né? É igual. Estamos falando de pessoas. 20 anos diferentes. E o que já vinha acontecendo? Era um movimento meio que natural. Os bancos já ofereciam seguros. Aí a XP, por exemplo, oferecendo seguros. Eu precisava oferecer investimento. Por quê? O cliente é o mesmo. Se o cliente entrega, por exemplo, os investimentos para a XP, para o BTG, para qualquer outra instituição, é natural que essa instituição vai oferecer seguros, consórcios e outras soluções para ele. Eu vou perder esse cliente. Eu não posso ter um vínculo com ele, que é a parte de seguros. Eu tenho que ter vários. Porque se esse cliente tiver várias soluções comigo, ele não me abandona, desde que eu também não o abandone. Eu tenho minha responsabilidade de continuar entendendo as necessidades dele e colocando a melhor solução daquele momento. Falei ainda há pouco, né? A vida é dinâmica, o mercado também é dinâmico. Então, novos produtos vão sendo criados, né? Produtos melhores. É nossa obrigação levar para o cliente. Esse é um compromisso que eu assumo com o meu cliente.
Falo para ele, se tiver alguma coisa melhor durante o tempo, eu vou te trazer. Eu não vou permitir que alguém te ofereça uma coisa melhor, porque eu vou perder você como cliente. Você é importante para mim. Então a gente já estabelece uma relação de confiança desde o primeiro momento. Uhum. É isso que permite também a gente continuar crescendo. Porque quando tem uma relação de confiança, é natural desse cliente te recomendar. Ela vai se fortalecendo. Essa é uma discussão que a gente tem sempre, né, Bruno? Porque você gosta muito de mídias sociais e eu não uso mídia social. Eu tenho, claro, minhas mídias sociais, mas elas são muito mais pessoais do que profissionais. Por quê? Minha carreira toda foi feita em cima do networking, mas desse networking natural, né? Da recomendação do já cliente. Não, aí você virou professor também, né? Pera lá, é Não, o o próximo tempo ajuda, passo, o né? É o tempo próximo ajuda. passo aí também, calma lá. Não, o tempo Aí ajuda começou a muito. vender, aí começou a performar, segurou, aí começou a investir o dinheiro dos clientes também. Aí você virou professor, aí você foi abrir uma distribuidora, aí você foi treinar corretor. E aí que começa a entrar o propósito mais ainda, né? Como é que você consegue escala aquela rede que dobra, triplica, quadriplica de tamanho, né? São algumas sortes também. A primeira das sortes foi ter ido conhecer o mercado americano de seguros em 95, mesmo lá dentro, em loco, e ter a possibilidade E como de... foi o choque Foi um ali? convite, Você né, já falava da inglês na Rosane, época? não falava uma Não, palavra de nada. inglês. Fui para Miami porque era um lugar que dava para falar espanhol. Eu já falava um espanhol razoável, que minha irmã morava na Argentina e eu tinha contato frequente com a língua. Então, era um facilitador. Tive contato com um mercado muito evoluído, comparado com o Brasil. Continua mais evoluído, né? Mas E hoje não era evoluído diminuiu. de forma digital, era Não. analógico, mas evoluído de forma, como assim, evoluído? O consumidor era mais exigente, então os produtos eram muito melhores. Para você ter uma ideia, tem uma pólice de seguro que é chamada de vida universal, né, Universal Life, que foi criada em 1981 nos Estados Unidos, que é um misto de cobertura de seguro com acumulação de dinheiro flexível, que é incrível. Né? Porque com a vida dinâmica, você ter isso de forma flexível é incrível. Não existe no Brasil até hoje. Agora que está passando a regulamentação para ela ser aprovada. Olha quantos anos a gente está atrás do mercado americano de seguros. O mercado de investimento é a mesma coisa. A gente aqui tem um viés muito forte de renda fixa, até porque é um país que sempre tem juros altos, né, pela própria necessidade do governo, enfim. Né, num mérito que eu não quero entrar aqui. Sim. Mas eu tive essa sorte de ir para lá e ter contato com capacitação de venda consultiva. Então, o próprio $1 Million Roundtable, que veio depois, mas primeiro Wilson Learning, Dale Carnegie, Stephen Covey, que eu tive a oportunidade de estudar coisas que ainda não estavam aqui. E eu fui tropicalizando isso e multiplicando, porque eu sempre gostei de formar pessoas. A minha irmã é professora, hoje ela é coordenadora na Secretaria de Educação do Estado, então esse viés de educação já estava presente em casa. E aí eu tive essa sorte de conhecer técnicas, poder tropicalizar, porque não dá para aplicar um negócio que é bom nos Estados Unidos diretamente aqui no Brasil, porque somos diferentes. E aí tive essa sorte de receber essa capacitação e poder multiplicar. Porque quando você ensina o que você sabe, você aprende muito mais. Então, mais uma vez, né, são sortes, você está no lugar certo na hora certa. E aí consegui me transformar num profissional de sucesso, porque eu aplicava tudo aquilo que eu ensinava, porque eu tinha esse compromisso, né? Você não pode ser hipócrita. Né? É a mesma coisa. Eu consumo todas as soluções que eu ofereço. Né? Seguro de vida, de incapacidade, de invalidez, saúde, seguro do patrimônio, investimento no Brasil e no exterior. Eu tenho tudo que eu falo, consórcios, tudo que eu falo, eu consumo. Porque eu sou um consumidor exatamente igual ao meu cliente. Cada um tem uma particularidade, mas as necessidades ali são as mesmas. Né? O que a gente quer? Né? Proteção, a gente quer cuidar da família, a gente quer ter uma vida tranquila, né? Quer envelhecer com dignidade, todo mundo quer isso. Então, eu sou um consumidor também. Aí, voltando, eu tive essa sorte. Depois, graças a um cara que eu tinha contratado para ser meu mentor, que é o Angel Moreno, um americano que morava na Flórida, e ele me levou para o $1 Million Roundtable, para o Linha também, que eu aprendi muito lá. Tem muita literatura. Aliás, a gente está agora fazendo uma tradução de um presente que a gente ganhou de um amigo querido, que é o Sami Razan. Ele entregou para mim e para o Rogério Araújo
videoteca do Linha, está toda em inglês, a gente está fazendo a tradução para poder ajudar os corretores a se desenvolverem ainda mais. E são vídeos de 30 anos atrás que são super atuais. Porque falam de comportamento e gente é gente. Né? As pessoas continuam tendo as mesmas necessidades há muitos anos. A gente que está aprendendo a cuidar melhor das pessoas, né? Esse real propósito, né? Esse interesse verdadeiro. Então, por isso que eu digo sempre, né, que eu tive a sorte disso. E aí veio a criação da Univalores nesse sentido. Né? Aí o Emerson e eu fundamos a Univalores. Gigante também vem. Que foi uma empresa que eu tenho paixão. Eu vendi minhas cotas o ano passado para Alta Vista. O Emerson está lá ainda. O Rogerinho faz parte. Como foi fazer hoje. o exit? Foi doído? Não, não foi. Foi tipo um filho que morreu ou não? Não, muito pelo contrário. Vai lá e voa, foi? Eu tenho Porque esse é o outro desafio. Né? O primeiro desafio, vamos lá, pedir a conta e assumir um CNPJ. É o primeiro desafio do emprego. E aí o segundo desafio é fazer um exit, né? Você ir lá e entregar é muito livre de, puxa, realizei, tá, é resultado, vai seguir caminhando em boas mãos também ou nem isso? Não, eu sou parceiro da Univalores, né? A minha outra corretora, a Trivero, faz parte da Univalores. Eu distribuo através deles porque o serviço deles é incrível. Mas parceiro não é, mas não tá ali jantando em casa. Não janta mais em casa, né? Mas lembra que eu tenho 2 divórcios? Então, aí, tá bom. Então o divórcio seja, ensina. O relacionamento não me prende. Entendi. Eu gosto de mantê-lo, mas é até aquele momento que você pode ser livre. Então, com as minhas 2 ex-mulheres, tenho um relacionamento incrível, são minhas amigas. Com a Univalores eu tenho admiração e amizade e quero ser parceiro deles para a vida inteira, porque eles realmente são muito bons, mas eu não tenho esse negócio de ficar estático. É um baita orgulho, assim, né? Ele vender ali para quem foi, um negócio como pessoas foi, que eu admiro também. Um negócio que foi disruptivo, foi criado de uma forma ali, um cenário totalmente inovador, né? Tem contratos ali que eu sei que ninguém consegue até hoje, né? Pois é. E beleza, tá tudo bem. Então, números não mentem, né? E aí depois saiu... Quantas pessoas, né? Não, exatamente. Fora isso. Então, sabe, eu só tenho gratidão, mas eu realmente não fico estático. Você se cuida, por exemplo, né, que a gente está criando juntos. E aí é o próximo. Disso, aí é o próximo. Então disso. Vamos lá. Mas é um negócio também que... Deu exit, sobrou dinheiro, sobrou tempo. Essa eu quero um dia estar no conselho dessa empresa, porque ela é apaixonante. Mas eu não quero ser executivo, por exemplo, a vida inteira. Você é um deles, né? E eu posso contar um pouco sobre o Você Se Cuida? Você Se Cuida é uma coisa muito legal, né? Por quê? Por que do Você Se Cuida? Quem é Você Se Cuida? Fala aí. Como apareceu? Como começou? Conversando com amigos queridos, donos de uma clínica em Santo André, uma clínica super conceituada. Ele tem dores, né, que todo o mercado de saúde tem. E aqui vão deixar claro, né, sempre, que a gente não está falando de seguro-saúde, estamos falando de saúde, né, de bem-estar. E ele precisava de alguma coisa que extrapolasse o que ele podia oferecer na clínica, porque ele consegue oferecer consultas, exames, pequenos procedimentos, mas ele não consegue cuidar do grande risco. O grande risco precisa de um hospital. E do outro lado tem um hospital que está criando clínicas internas. E aí, obviamente, choca, tem um conflito de interesse com a clínica. E dali surgiu a ideia da criação de um produto, e eu não gosto muito de falar de produto, eu gosto de falar de solução, mas de um produto que juntasse coberturas que não estavam dentro da ANS, porque a ANS tem um rol que limita muito a ação das seguradoras, porque ficam coberturas sem limite, e aí você exige muito capital das seguradoras, né, para poder bancar o tamanho do risco. Basta ver o que aconteceu nos últimos anos, né, com o mercado de saúde. E a carteira de seguros de vida permitia várias coberturas em vida, mas ela também era limitada, só que é previsível. E o meu cliente, né, deste negócio, eu sempre trabalhei com alta renda, então a primeira incursão mesmo na classe média, o meu cliente ele tem sonhos, desejos como todas as pessoas.
Então ele quer ter acesso à saúde, ele quer ter acesso ao bem-estar, ele quer fazer consulta com bons médicos, ele quer ter uma assistência psicológica, ele quer fazer exames e consultas, né, em bons laboratórios, enfim, e quer ter proteção também. E a gente conseguiu criar, né, em conjunto com a Alseg, um produto de seguros de vida com coberturas em vida, somado a tudo isso, telemedicina, telenutrição, telepsicologia, consultas com desconto em uma rede referenciada muito importante, mais desconto em medicamento, enfim. E a gente não está estático também, né? A gente vai continuar evoluindo. E o principal diferencial do CC Cuida, na minha visão, nesta construção toda, que eu vou falar como ela aconteceu, mas o maior diferencial do CC Cuida é na atenção que a gente vai ter no relacionamento com nossos dois clientes, o distribuidor, que é o corretor de seguros, e o cliente do corretor. Porque o corretor também não tem tempo de ficar cuidando desse cliente no dia a dia, porque ele precisa continuar alimentando a máquina dele. Então a gente vai cumprir esse papel para o corretor, né, de agradar o cliente dele, para esse cliente perceber valor e continuar segurado dele. Né, o churn é um desafio enorme que a gente tem. Agora, como que a gente chegou aqui? Essa história é engraçada, porque você é um dos primeiros sócios. Eu comecei a mostrar esse sonho para as pessoas, somos em 10 hoje, né? E as pessoas foram se apaixonando, na mesma velocidade que eu me apaixonei pela solução. Então você que não era da área de seguros, mas é meu amigo há mais de 20 anos, falou, Já bom, sou cliente. é cliente, eu conheço a trajetória do rapaz, se ele está fazendo isso deve ser bom, deixa eu ver. Aí a do Marcos, né, que é o CEO da empresa hoje. É o próximo, aqui é o próximo. Do Marcos foi muito legal também, né? A Alessandra, que é minha amiga há 25 anos, os pais dela são meus amigos. Eles são meus amigos, não, os pais da Alessandra são meus amigos há 30 anos. A Alessandra é uma amiga queridíssima, é a presidente da SP Negócios da prefeitura, é uma pessoa que eu admiro muito. O Marcos, a família dele tem uma empresa importante, né, na área de manequins, né, tem presença mundial. O Marcos estava no conselho da empresa, não tinha um papel executivo. É o primeiro secretário do Ciesp, estava trabalhando para o Ciesp praticamente todos os dias. Vice-presidente. E agora é vice-presidente, né? Ah, é verdade, agora não é mais, esse ano ele é vice-presidente. E a Alessandra falou para mim, pô, o Marcos está precisando de uma ocupação, ele está me deixando louca. Olha, estou praticando uma inconfidência aqui. Trouxe para nós. E aí eu fui lá falar com o Marcos e ele pensou que era para fazer um convênio com a Fiesp, Ciesp. E, na verdade, eu estava indo lá para convidá-lo para ser o CEO da empresa, porque é um papel que eu não sei cumprir, eu sou comercial. E aí fui fazer esse convite para ele, ele viu o projeto, falou, cara, aceito, mas mais que isso, eu quero ser sócio. Falei, pô, que legal. Aí fomos contratar a empresa de marketing para desenvolver o branding, porque a gente não tinha nem nome na época. E aí a empresa de marketing viu, falou, pô, legal, mas eu não quero dinheiro, eu quero ser sócio. Sim. Aí chamamos o advogado para montar a SA. Aí o advogado olhou e falou, que projeto bacana, quero ser sócio. E foi assim. Chegamos em 10, ainda tem um estoque de gente querendo entrar. E eu tenho certeza que vai ter espaço para muito mais gente, porque a gente quer ser grande nisso. Então estamos próximos, mas muito próximos. Você lembra que eu falei que ele era bom aglutinador, né? De pessoas sem... Aliás, eu adoro gente. Se você olhar meu WhatsApp, qual que é a minha classificação? Especialista em pessoas. Eu adoro gente. E aí é uma outra coisa que a gente tem que falar. Muita gente tem medo de ter sócio. Muita gente tem medo de ter sócio. E da onde veio esse... Não tem medo de ter sócio, pô. Nenhum problema. Aliás, eu já tive muitas sociedades, muitas. Algumas delas não deram certo, mas nunca por ter escolhido mal o sócio, porque o negócio não vingou era o negócio, não era a pessoa. E acontece, é um ensinamento, cara. E acontece. Né? Você não vai ter sucesso. É mais fácil dar errado do que dar certo, na verdade. É isso. Probabilidade, né? É isso. É 2 para 1, né? Até o Federer fala isso, né? Que ele fala, a maioria dos pontos eu perdi. Perdeu? Mas a maioria das partidas eu ganhei. Então, como isso explica? Aí, né? Eu estudo bastante sobre pôquer, né? Eu sou apaixonado por pôquer. Ele estava vendo o Yuri, The Nerd Guy, que é o maior brasileiro da história. Tem 5 braceletes do WSOP. E ele falando, eu ganho 30% dos meus jogos. Ou seja, ele perde 70%. Só que os 30% que ele ganha são vantajosos, né? São rentáveis. Então é isso, a gente não vai acertar sempre, a gente não vai ganhar sempre,
mas a gente precisa fazer negócio com pessoas boas. Isso é uma coisa que eu aprendi, porque já tive sociedade no passado com pessoas não éticas. Isso não foi bom, mas foi um aprendizado importante. Então eu aprendi ali. Eu escrevi 2 mantras para mim. O primeiro deles é na contratação, quando eu vou contratar pessoas, aí não é sociedade, contratação. Não precisa do talento. O talento você desenvolve, contrata o caráter. Porque se o cara é talentoso, mas não tem caráter, ele vai te atrapalhar. Então, contrata caráter e desenvolve o talento. E a outra é na sociedade. Você pode fazer maus negócios com boas pessoas, tá tudo certo. Não faça bons negócios com más pessoas, porque você vai se dar mal. Então, é isso, é a seleção do caráter. Então, tive muitas sociedades mesmo, espero ter outras ainda, até porque a gente vai ter verticais no futuro, tenho certeza, né, porque esse projeto vai ser um sucesso, tem tudo para isso, porque tem um cunho social importante. Então, vamos falar dele. O nosso objetivo aqui é democratizar o acesso à saúde. E por quê? Pois é. Saúde é um dos principais desejos do cidadão brasileiro. Talvez perca aí para 2. Não Casa morrer, própria. Não, casa própria, que é o maior desejo do brasileiro, e fazer viagens. O brasileiro tem muito desejo de viajar. Então, o terceiro desejo é ter acesso à saúde. Mas isso não é possível. Por quê? Porque é caro. O acesso à saúde é muito caro. Então, a população de classe A e B conseguem comprar um seguro-saúde, por exemplo. As populações de classe D e E não conseguem. Eles vão ser assistidos pelo SUS, que é bom. O SUS é muito bom. É um exemplo. O SUS é o maior programa de saúde pública do mundo. Com certeza. Mas é óbvio que tem suas dificuldades, seus desafios. Por quê? Porque o país é muito grande, é muita gente. Forma pouco. E a classe C, ela está nesse sanduíche. Ela é atendida pelo SUS, mas ela não tem acesso ao seguro-saúde, porque é caro. E é caro para a empresa oferecer também. Hoje, o seguro-saúde já é a segunda maior despesa das empresas, só perde da folha de pagamento. Então, tem muitas empresas que não conseguem oferecer. E é um desejo dessa população. Então, vamos conseguir atender tudo com o Você Se Cuida? Não. O grande risco vai continuar sendo dirigido para o SUS. E o SUS é bom nisso. Se a pessoa tiver hoje câncer, se tiver um infarto, um AVC, procedimentos complexos, o SUS atende. Onde está a deficiência? Nas consultas, exames e pequenos procedimentos. É aí que a gente quer oferecer um atendimento de qualidade para essa população. A gente quer fazer essa população se sentir empoderada. Sabe, é a dona de casa ali, né, que é a Ceci, né, que está ali naquela luta diária para cuidar da família e ela precisa fazer uma consulta e no SUS vai demorar, então a gente vai oferecer isso para ela. Ou um pequeno procedimento que eu vi a Beth, que trabalha comigo em casa há bastante tempo, precisar de um atendimento e demorar 8 meses. E eu não estou culpando o SUS. Verdadeiramente ele é bom. Mas ela precisaria de um atendimento mais urgente, mas não é uma lista de urgência. É urgente para ela, não para o sistema. Então perfeito. É aí que a gente vai atuar, né? Dando esse atendimento para essa população que tem desejo, com um custo que vai caber no bolso dela. Né? E essa foi uma preocupação nossa desde o início. Né? Ele tem que ter um custo que caiba, porque a gente disputa pelo bolso. Sim. Esse dinheiro... O Tigrinho tá aí para trabalhar qualquer além transação. disso, né? Eu não queria nem falar disso, mas vamos falar também. Mas a disputa pelo bolso está no mercado mesmo. Um dinheiro que o nosso cliente vai investir para comprar o Você Se Cuida, ele poderia usar no mercado. É o da pizza. É o dinheiro da mercado. pizza. E é o dinheiro do Tigrinho. É o dinheiro. Né? Esse dinheiro a gente quer combater. Né? O jogo, quando controlado, né, para uma pessoa que tem esse dinheiro sobrando, tá tudo bem, né, como entretenimento. Mas não o jogo para poder pensar em ganhar dinheiro, porque não é verdade, isso não vai acontecer. Né? A maioria das pessoas, a enorme maioria, vai perder dinheiro no jogo. Então, e isso vai afetar inclusive a saúde mental, que é uma preocupação nossa no Você Se Cuida. A gente vai cuidar muito da saúde mental das pessoas. E, infelizmente, perder dinheiro no jogo prejudica a saúde mental. Né? A gente vê aí a quantidade de casos de burnout que estamos enfrentando. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Então,
Então, quando a gente vai disputar o bolso das pessoas, você tem que gerar valor. Perfeito. E isso vai estar muito no teu papel dentro da empresa, junto com a Natália e a Leda, para poder entender o usuário, né, o nosso cliente. Uhum. O que ele quer, o que ele espera, como eu posso ser útil hoje? Né? Não é amanhã, hoje. Falar, ter esse canal de comunicação para entender, né, quais são os seus desejos hoje, o que eu posso fazer por você. Então, acho que é aí que a gente vai se destacar muito. Fazendo até um disclaimer aí, nós temos aqui, temos vários outros vídeos explicando exatamente o produto a CC Cuida. Então, o que é a bolsa cirurgia, o que é a bolsa internação, como é que funciona. Então, dá uma procurada aí no YouTube que está aqui no canal o restante dos vídeos. Então, hoje a gente está aqui mais focado exatamente o porquê. Vamos falar do motivo, né? Poxa, o que motivou sair lá do alta renda e trazer aqui para vir atender a classe C, um produto massificado, que a gente escuta muito na internet por aí, falando que dá o mesmo trabalho fazer uma venda para 100 milhões, é o mesmo trabalho de fazer uma venda de 10 reais, é o mesmo processo e lucra menos. Então, por que, Taratella, né? O que levou a olhar? É o tamanho do mercado? Da onde apareceu isso? Boa. São as duas vertentes. O tamanho do mercado é óbvio que é importante, porque estou falando aqui de mais de 50 milhões de pessoas, então é um mercado incrível, mas tem um propósito nisso também, né, que é esse lado social. Sou rotariano há 30 anos, já cumpro o meu papel social na Legião Mirim também, que a gente forma centenas de adolescentes para o mercado de trabalho todos os anos também. Estou na Legião há 30 anos, a Legião já tem quase 50, a gente vai completar 50 anos agora. Então, esse papel social para mim é importante. Então, conseguir cumprir os dois ao mesmo tempo é fascinante. Né? Você poder devolver para a sociedade tudo o que você recebeu durante a vida e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro, gerar riqueza, gerar emprego, tudo isso é fantástico, né? Porque cria mesmo esse círculo virtuoso. Né? Você poder voltar para casa com aquele sentimento de dever cumprido. Aliás, quem ama o que faz, não trabalha, não precisa trabalhar. E a gente ouve muito, é legal fazer o que você ama. Quase ninguém faz o que ama. A gente tem que amar o que faz. Porque se eu, por exemplo, fosse fazer o que eu amo, só ia viajar. Viajar é bom. É o que eu mais gosto de fazer na vida. Viajar é bom. Viajar e comer e beber bem. Então, é impossível. E o paladar não volta, não regride, né? Não, muito pelo contrário. Em plena evolução. Não vai. Portanto, eu amo o que eu faço. E eu acabo meus dias super satisfeito. Porque eu sei que eu ajudei pessoas naquele dia. Então, isso é fabuloso. E se a gente conseguir, né, multiplicar esse sentimento, né, fazer o corretor de seguros entender a importância do papel dele na sociedade, na vida das pessoas, na vida das famílias, ele vai voltar para casa muito mais feliz. E a gente vai começar também a resolver um problema muito importante: sucessão. Eu estava conversando. Então, eu estava Infelizmente é esse o papel, né? Uma hora você vai ter que passar Pois é, mas a gente tem duas formas de sucessão, né? A gente tem aquela sucessão familiar, que ela é natural, mas a sucessão nas empresas acontece com raridade no mercado de seguros. Eu estava conversando com o Boris isso no domingo. A gente estava no estádio, esperando o jogo começar e falando sobre isso. Nem tudo é perfeito, cara, corintiano. Muito corintiano. Nem tudo é perfeito. Depois de um ano muito bom, né? Aliás, a semana passada... Já. Futebol semana passada o Rogério Araújo pagou um almoço que perdeu, e eu adoro apostar, você sabe disso. Eu estava falando com o Boris sobre a sucessão. Por que existe um índice baixo ainda de sucessão nas corretoras de seguros? Porque o corretor de seguros, em linha geral, chega em casa reclamando do trabalho dele. Porque é um trabalho desafiador, como todos os outros. Então, o filho está lá ouvindo. Puxa, meu pai, esse trabalho é legal, traz dinheiro, a gente tem uma vida boa, mas ele está reclamando do mercado, está reclamando do cliente, ele não quer seguir. E, na verdade, é muito mais legal do que isso. Né? A gente protege as pessoas. A gente permite que as pessoas tenham uma vida financeira melhor. Então, se o cara chegar em casa agradecendo e falando, hoje eu cumpri meu papel. Foi complicado, desafiador, precisei mas ficar ali conversando com a seguradora sobre o sinistro, mas a hora que eu paguei a indenização, foi incrível.
Então é isso, porque desafio todas as profissões têm. Você acha que é fácil, por exemplo, dirigir um Uber nas ruas de São Paulo? Não é? Dirigir um ônibus, ou ser médico, ou ser enfermeiro. Motoboy, motoqueiro. Aliás, essa é uma profissão, né, que eu tenho uma admiração extrema, o enfermeiro. E a gente tem hoje uma população médica crescendo e de enfermagem não. Porque tem pouco glamour, ganha pouco, trabalha muito. Olha a importância disso. Imagina um hospital sem enfermagem. Não tem. Não, tem que ter uma... Então, todas as profissões têm desafios, mas tem propósito. Eu tenho certeza que o enfermeiro chega em casa à noite feliz, ou de manhã, né, se fizer um turno noturno, feliz por tudo que fez. Por quê? Cumpriu um propósito super importante. Como todas as profissões. Né? O Rotary mesmo mostra isso pra gente. Né? Todas as profissões são importantes. Todas. Então a gente tem preocupação com quem usa, quem vende e como vai ser utilizado. Pois é. Então a gente quer, primeiro, atender a população, que vai ser cliente, né, usuário. Mas como acessa a saúde no dia a dia, nas bolsas? Explica um pouquinho das bolsas. Mas a simplicidade está no cerne do Cê Se Cuida. A gente procurou tirar todo o segurez, colocar termos simples na comunicação, para as pessoas saberem como utilizar. E essa é uma preocupação que a gente vai ter para sempre. Como essa pessoa pode usar para perceber valor. Porque tudo que a gente paga sem utilizar é caro. Sim. Mesmo que não seja um valor muito expressivo. Então, a ideia é, através da simplificação, ajudar essa pessoa a ter mais qualidade de vida. Eu já falei 2 vezes aqui hoje, vou falar pela terceira. Círculos virtuosos. Se a pessoa tem mais saúde, ela rende mais. Em todos os sentidos. Ela vai trabalhar melhor, ela vai ser um pai ou mãe melhor, vai ser um aluno melhor, porque a saúde é a base de tudo. Sim. Quando a gente tem saúde, a gente consegue desempenhar muito mais. Então, olha o papel social mais uma vez. Porque se essa pessoa estuda mais, trabalha melhor, ela vai ganhar mais, vai consumir mais, consumindo mais, ela move a economia e ajuda o próprio governo, né, através dos impostos que isso gera. Então, olha como esse círculo é realmente virtuoso. Então, para mim, saúde e qualidade de vida são a base de tudo. Junto com a família, é claro, né? Deus, família. O secador Bivolt. Para você, eu não uso secador. Mas é isso, né? Deus, família e aí sim, saúde e qualidade de vida. Porque isso vai ser a base para tudo que vai ser construído depois. Cara, que eu, desde a primeira vez que eu escutei sobre a Cê Se Cuida, que não era Cê Se Cuida ainda, era um projeto de democratizar o acesso à saúde. E a gente vê saúde sempre com uma preocupação, né? Sempre um problema e um desejo, realmente, né? Tanto ali nós como empregadores, e às vezes de mãos atadas e não conseguir oferecer. E isso, acho que esse foi a primeira questão que me chamou, que me despertou, tá? Não, óbvio, o tamanho do mercado é algo legal, fazer algo com propósito é legal, ter ficado apaixonado pelo seguro de vida, depois de ter sido 10, 15 anos de apólice já, mas se apaixonar pelo seguro de vida por ter decência. Mas o que me chamou a atenção foi ali poxa, tá cheio de empresários como eu, que gostariam de oferecer um benefício não só para o colaborador da empresa, mas vamos pensar no colaborador da tua casa, aquela parceira que está ali, cuida das minhas filhas, eu tenho 3, imagina, o cara, minha parceira, você acha, dá a chave do que é mais precioso para ela e você não consegue oferecer algo, coisa de primeira, porque tem a tal da faixa etária, da alteração de etária. Então, a senhora dali já está com 50, 60, muitas vezes, a gente 49 já não consegue mais oferecer. E a gente e aí nessa linha é para todos, né? Mas na parte da empresa mesmo, a gente trabalha muito com o direito adquirido, né? Então, como você entrega um benefício para o colaborador, um benefício de acesso à saúde, um benefício que vai fazer o cara trabalhar mais, porque no final das contas ele vai se cuidar, ter uma vida mais saudável e vai trabalhar melhor, foi isso que você trouxe agora, sem ser um monstro que vai engolir a operação e que vai virar um processo trabalhista depois.
Então, a hora que a gente viu, eu olhei isso e falei, poxa, peraí, então aqui a gente tem uma previsibilidade de custo de acesso à saúde, pô, vamos ver melhor? E aí que a gente trouxe aí a Cê Se Cuida, né? E, pô, parabéns, né? Obrigado por ter tirado esse detalhe, porque na minha cabeça, assim, o que você fez foi pegar uns seguros que já são feitos para alta renda e trouxe ele para algum lugar onde ninguém está enxergando ainda, ou enxerga, mas enxerga de uma forma não desse jeito que é o foco é o acesso à saúde mesmo, é uma cirurgia, é uma internação. A gente tem algumas coisas aí, mas são coisas bem subespecificadas, né? E isso é o grande diferencial. E são coberturas que até para o alta renda, e aí eu sou um aluno aqui seu, né? Então vamos, já serve para todo. Meu papel é diretamente tirar o seguro-esse. Então vamos falar a verdade para ver se eu estou no caminho certo. Mas no seguro de alta renda, ou seguros de vida, a gente acaba não utilizando essas coberturas ou deixando elas lá escondidas, porque, poxa, quem tem uma alta renda normalmente tem um plano de saúde. Então ele não quer brincar, mexer ali no capital, ele deixa ali, então nem usa para uma cirurgia nem nada, ele acaba indo para um plano de saúde. E para quem não tem essa alternativa, faz como? Poxa, existe algo previsível, existe algo com custo previsível, né? Que a gente consegue oferecer em escala. Então foi isso que você fez, estou errado? Não. Então, escala é a base de tudo. Uhum. Deixa eu só fazer uma construção que você falou, pontos muito importantes. Uhum. O primeiro a alta renda já tinha acesso a essas soluções, porque é natural para uma seguradora lançar o produto para quem vai consumir primeiro. Porque a base de qualquer seguro é mutualismo. Uhum. Então, ou seja, que é mutualismo? Mutualismo é você ter a maior base possível de pessoas para você pulverizar o risco. Legal. Se você faz 5 apólices, o teu risco está concentrado. Se você faz 5 mil, já está mais pulverizado. Se você fizer 500 mil, o teu risco é muito menor. Então, obviamente, as seguradoras buscam primeiro aquela pessoa que pode pagar pela contratação do seguro, né, que a disputa pelo bolso é menor. Na utilização, mesmo esse cara de alta renda vai usar o dinheiro da cirurgia, porque ele não é para a cirurgia, ele é indenizatório. O cara precisa fazer a cirurgia, ele já recebe isso, né? Ele não precisa usar esse dinheiro para a cirurgia, por exemplo. Ele vai fazer a cirurgia no plano de saúde, mas vai receber uma indenização, o que é bom. Vai receber um dinheiro pela internação hospitalar, ele vai receber um dinheiro se ele sofrer um acidente, ou seja, esse dinheiro já existia nas apólices, mas a disputa pelo bolso era complicada por um aspecto que você tocou, que é reenquadramento faixa etária, porque as apólices têm reenquadramento faixa etária e a nossa não tem. E obviamente aqui foi uma construção importante com a Alseg, porque o desafio é nosso agora de massificar. A gente vai ter que colocar uma população muito grande para poder manter a saúde, né? Ou seja, o plano saudável. O nosso projeto é óbvio, tem que dar lucro. A seguradora não pode ter prejuízo porque ela vai querer reprecificar, e é natural isso. Então o desafio é nosso e dos corretores para manter esse produto tão legal como ele está construído, a gente vai precisar vender muito. E a ideia é essa. Falando da empresa, aqui eu tenho 2 diferenciais importantes, né, para poder oferecer, que não acontecem hoje. O primeiro deles é esse, né, de ter coberturas em vida, que as apólices que as empresas oferecem para os colaboradores não tem hoje, a grande maioria não tem, todas as coberturas que a gente oferece por um preço super justo. Mas o que acontece? Hoje, quando o vínculo é rompido, ou seja, quando o colaborador sai da empresa, aquele contrato de seguro é extinguido. Ele não existe mais. E no nosso caso, como os planos podem ser individuais com o mesmo preço dos coletivos, a pessoa pode sair da empresa e continuar com a pólice dela. Essa é uma vantagem absurda que ninguém tem. Então, a pessoa poder continuar com o seguro Cê Se Cuida para a vida toda depois é incrível. E esse sempre foi um desafio que o mercado ainda não conseguiu superar. E a gente conseguiu agora. Insisto, é desafiador porque a gente precisa fazer que a seguradora tenha lucro, então a gente vai ter que massificar muito isso. Mas olha que diferencial, sem reenquadramento de faixa etária e com a possibilidade da continuação. Porque o que acontece hoje? A gente já chegou num número incrível de 17% de pessoas, né, da população com seguro de vida. Que para a nossa característica como país
é incrível. Uhum. Está longe dos países desenvolvidos, mas já é uma conquista. Só que quando a gente fala de 17%, a gente está levando em consideração todas as apólices. As apólices das empresas, os seguros prestamistas. Quando a gente olha para as apólices individuais, são só 5%. E desses 5%, a grande maioria tem capitais insuficientes. Ou seja, no máximo 2, 3% da população tem apólices adequadas. Olha que coisa louca, olha o mercado que a gente tem. É um mercado gigantesco. E aí sim, né, o Rogério Araújo, eu sempre cito ele porque é um cara que eu admiro e a gente conversa muito. Ele sempre fala disso, primeiro, de ter uma apólice de seguro para chamar de sua. Né, uma apólice mesmo, que vai estar presente na vida da tua família ou na sua própria vida do dia que você precisar. Então, fazer essa análise, né, financeira para contratar uma apólice realmente que vai ser transformadora. Quando a gente fala de classe C, por exemplo, e aí dá até para chegar na D, mas não nesse momento, mas quando a gente fala de classe C, a apólice de seguro de vida, ela pode ser a alavanca para mudar a família de patamar. Quando a gente fala de uma indenização que vai ter no Cê Cuida, e ela não é tão grande, né, são 100 mil reais, mas quando a gente fala de 100 mil reais, pensa em salários mínimos, estou falando de 60 salários mínimos. Né, já é um valor. 10 anos de trabalho. É isso, já é um valor. Né, são 5 anos de salário. Então a gente já começa a levar essas famílias para um patamar maior. E eu sonho com o dia que o brasileiro comece a fazer seguros de 20 anos de renda. Né? Porque quando a gente fala de apólice de empresas, normalmente elas são 24 vezes o salário. Uhum. Esse é o padrão do Brasil. Né? As raras são maiores, muitas ainda são menores, mas o padrão é 24 vezes o salário. E depois desses 24 meses, o que a família faz? O cara que morreu volta para trabalhar? O inválido, Ficou inválido, é pior ainda. Eu tenho uma máxima que eu falo sempre, né, e eu vou repetir aqui porque isso é um outro mantra que eu tenho. A diferença entre estatística e tragédia é o lado que você se encontra. Só 1% das pessoas ficam inválidas por acidente. Para os outros 99%, aquilo é uma mera estatística. Para esse 1%, é uma tragédia. Por quê? Além da pessoa ficar inválida, ela adoece a família. Porque a família vai ter que cuidar dessa pessoa. E quando eu falo de cuidar, é cuidar mesmo. É dar banho, é levar no banheiro, é dar o alimento. Ou seja, a família deixa de viver. Muitas vezes alguém da família para de trabalhar para cuidar de um inválido em casa. Uhum. Ao passo que se essa pessoa tivesse uma boa apólice de seguro, receberia uma indenização, contrataria uma estrutura profissional para cuidar e a família continuaria dando amor, presença, mas não a obrigação de precisar ficar dando banho. Né? Por quê? Porque a pessoa precisa continuar vivendo. É injusto, né, de parar de viver. Então, movimentaria ainda a economia, porque contrataria pessoas, pagaria salário para isso. Então, olha como é importante o seguro de vida para a sociedade como um todo. Essa questão da movimentação de economia é algo relevante nos países desenvolvidos, que a quantidade de pessoas seguradas aí, a ingestão de economia é alguns números, alguns porcentos, 2 casas do PIB. É algo relevante mesmo. E tem uma questão também que eu acho legal a gente falar, que é as coberturas, as apólices, elas... o cara resgata a bolsa, né? Resgata a bolsa cirurgia, por exemplo, 30 mil reais. Uhum. E esses 30 mil reais ele usa para contratar, pagar um cirurgião, ele usa para pagar o hospital, ele usa para fazer, entender? Então isso é não necessariamente relacionado à cirurgia, né? E tem assim por diante com as outras coberturas, né? Então não precisa morrer para usar, essa que é o nosso mantra também, né? Vamos usar isso durante a vida, né? Taranta, estamos caminhando para o final aqui. Eu acho que cabe sim uma visita das nossas, para quem gostou do Cê Se Cuida e quer saber um pouco mais sobre a Cê Se Cuida. A Cê Se Cuida, ela foi dividida em 3 pilares, então seguros de utilização em vida, a parte de telemedicina, teleatendimento, consultas 24 horas,
A gente trabalha também com outra preocupação, que é a questão é um clube de compras, né? Então, descontos em medicamentos e a exame, porque o grande problema da classe C, né? É justamente esse que a gente vem estudando, é assim, vai para o SUS faz um bom atendimento, o bom atendimento encaminha para o pedido de exame, esse pedido de exame, ele resulta numa fila de espera. E falando em São Paulo, é um pouco menor, mas nos encontros brasileiros aí é algo mais desafiador, porque tem um deslocamento envolvido. Então, o que a pessoa faz? Ela vai lá e vai na tarifa balcão e acaba pagando caro por realizar um exame e dá um jeito, né? Paga lá em 24 vezes, 30 vezes a tarifa balcão e acaba acontecendo. Então, esse é um dos pilares que a gente considera importante, porque você sabe como vai pagar parcelado, são vários pontos de rede de atendimento e você contrata a rede de atendimento. Então, o fato de você contratar, a gente até alivia o SUS nesse, né? Então a gente democratiza o acesso até para quem não tem condição de pagar um plano como o nosso, porque ele consegue deixar o SUS com menos fila. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Né? O pequeno procedimento pelo SUS acaba atrasando uma pessoa que tem uma urgência maior. Então tem todo esse aspecto que a gente vai ver na linha do tempo. Não tenha dúvida. Todas as coberturas foram construídas, né, em cima do que a gente pode atender essa população, dos desejos que ela tem, e, obviamente, dentro da dor, né, que é a utilização do SUS, que, insisto, é incrível como programa de saúde pública. A parte de imunização, vacina, pelo amor de incrível, Deus. É incrível. Imundo, HIV, hepatite, meu Pois Deus do céu. Não. É inacreditável. É a mesma coisa que o INSS. A gente olha para o INSS pensando em aposentadoria, que vem sendo comprimida porque a conta não fecha. Vai nascendo mais gente, morrendo menos. Cada vez menos gente contribuindo, mais gente vivendo muito, mas não é só isso. As coberturas que existem no INSS, de pensão ao cônjuge, de incapacidade, de invalidez, elas são incríveis. Nenhuma seguradora privada consegue oferecer o que o INSS oferece por esse custo. Ele é incrível. Mas a gente tem uma visão do INSS só como aposentadoria, que ele é ruim. Mas ele não é. Aliás, é um convite que eu quero fazer para as pessoas, né? Contribuam com o INSS, porque é fantástico, precisa entender mais o INSS. No encontro que a gente vai fazer aqui, dia 6 e 7 de março... Aproveitando, isso é importante, foca nele aqui, vai, por favor. Você tem que falar do encontro Minha Vida Protegida. Fala aí brevemente o que é o Minha Vida Protegida e o que vai ser esse encontro, como vai ser e como a gente pode participar dele. Boa. Bom, vou falar desde o início, né? O Minha Vida Protegida foi idealizado pelo Rogério Araújo, 2 anos e pouco atrás, com o intuito de promover o conhecimento, a importância do seguro de vida, a sociedade ter acesso ao seguro de vida. E também fazer o corretor se capacitar cada vez mais para fazer uma oferta qualificada dos seguros de vida. E dos demais também, né? De seguro de vida não só, mas o saúde, a previdência, os consórcios, enfim, tudo que vai ajudar a vida financeira do cliente. Vários embaixadores se engajaram, né? Eu tive o prazer de ser um dos primeiros dele, pelo Brasil inteiro. Depois multiplicadores, hoje são milhares de multiplicadores no país inteiro. A gente fez um encontro aqui, né, no InovaBrá, na sede do CECICUI do ano passado, e agora, dia 6 e 7 de março, no Center 3, aqui em São Paulo, num lugar icônico, na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, a gente vai fazer o primeiro congresso nacional, são 400 lugares, a gente começou agora uma venda dirigida para os participantes do Superação Total, que, na minha opinião, é o principal grupo profissional, né, de troca de informações do país. Só no Superação Total Vida são mais de 800 corretores especialistas. E esse congresso vai ter a presença de muitos profissionais do mercado, entregando de forma filantrópica, ou seja, gratuita, conhecimento adquirido através de muitos anos. Eu tenho a sorte de ser um dos palestrantes, né? Então, a gente vai devolver para o mercado toda essa bênção, né? Essa graça que a gente recebeu durante muitos anos. Então, serão 2 dias de palestras, de conversa, de troca de informação, né? De interação, com a presença de algumas seguradoras. E eu tenho a impressão que esse ano vai ser diferente dos outros anos, né? Vai ser um evento um
poxa, tá em um lugar específico, estão se dedicando pra caramba, vai ser melhor que os outros? Esse vai ser o primeiro, Ah. né? O O congresso, Congresso é o de primeiro. inauguração, pô. É, Então a vamos fazer uma tem, festa. a gente tem muitas oficinas gravadas. Uhum. Ah, não, conteúdo Minha Muito. Vida Protegida É. no Instagram, certo? Minha Vida E Protegida. tem o site, minhavidaprotegida.com.br. A gente tem várias oficinas lá que foram doadas por diversos profissionais, né, que fazem isso graciosamente. Então, tem horas e horas de capacitação profissional lá. Uhum. E agora a gente vai fazer o primeiro congresso nacional mesmo. Lembrando, né, ele é absolutamente filantrópico. Uhum. A ideia é devolver mesmo para o mercado de seguros tudo que a gente recebeu, né, durante esses anos todos e ajudar esse mercado a ser melhor, Sim. né, mostrando para a sociedade a importância do seguro de vida. Então, a gente já fez o primeiro lote, né, para os participantes do Superação Total. A gente vai agora já divulgar a agenda, né? A agenda foi fechada ontem à noite e a gente já vai divulgar. E tenho certeza que esses 400 lugares vão ser consumidos rapidamente, porque vai ser um encontro incrível. Vai vir gente do Brasil inteiro, a gente já tem confirmadas presenças de pessoas de todas as regiões do país. Que legal. Né? Então, eu estou muito, muito feliz de fazer parte disso, Bruno. A Cê Se Cuida vem com uma extensão, né? Porque então você estava fazendo ali o seguro do dono da empresa e hoje está aqui com uma extensão do seguro para o colaborador, né? Então o alta renda que está segurando toda a rede, fechando talvez o ciclo ali, né? Do empregador. E é uma oportunidade para todos os corretores, certo? Então o cliente é o cara que já tem não importa qual que é o ramo que ele atende, se é um ramo mais 360, trabalha mais 360 ou tem algum ramo específico, com certeza ele tem um cliente para Cê Se Cuida, né? É isso. Você já falou de um público que é muito natural. São as pessoas que trabalham em nossas casas, né? Que não têm acesso a uma cobertura tão bacana como essa que a gente construiu. Mas todos os corretores têm empresas clientes. Sim. Né? E tem pessoas, porque a gente tem, como eu disse, o plano individual é exatamente igual aos planos coletivos. Uhum. Porque a gente teve esse cuidado para ter a continuidade. Né? A gente não queria que tivesse uma solução de continuidade. Uhum. A gente quer que a pessoa saia da empresa e continue com a pólice dela. Então, e aí, tem continuidade de comissão também para o corretor? Essa é outra vantagem importante. Eu nunca gostei de falar para o corretor que ele teria comissões permanentes, porque não pode ser esse o motivo de a gente trabalhar. Uhum. Ele é óbvio que é importante, eu não quero ser hipócrita dizendo que o dinheiro não é importante. E é, mas você poder levar uma solução bacana como essa, que atende realmente essa população, e você ainda ganhar dinheiro permanente, né, que as comissões serão permanentes, e o trabalho da manutenção das apólices ativas vai ser nosso, ou seja, a gente vai se dedicar no dia a dia, Uhum. e mais alguns programas que a gente vai ter. Não, isso eu aí não vou calma, falar, calma, nós vamos calma, guardar calma. aqui. Primeiro, então. Nós vamos falar do outro. Esse aqui é A gente cereja vai ter do que ter bolo. 2 papos aqui, os próximos 2. Então, esse foi o primeiro. Então, desculpa o nervosismo, né? Se falamos Eu fiquei demais muito ou de nervoso menos. Não, também. você é um cara com experiência. Mas teremos 2 papos que eu vejo aqui. Então, o próximo papo é para a gente falar de Cê Se Cuida, produto Cê Se Cuida, o que é a cobertura, o que são as coberturas. A gente pega o teu conhecimento, tira o segurança e vamos traduzir isso para como ajudar. O porquê que custa R$ 159 mensais. Onde está a mágica disso, né? Isso a gente precisa explicar. E o outro podcast, e outro papo é sobre os corretores, porque é uma grande oportunidade mesmo. Se a gente olhar aí para um mercado de 70, 60 milhões de pessoas que gostariam de ter e nunca tinham tido uma oportunidade, eu nunca tinha tido uma oferta semelhante a essa. Então é sim uma oportunidade recorrente, é uma oportunidade de criar geração de carteira, de sucessão de corretora de um cliente que já é teu, só não tem o produto para oferecer. Então esse é um papo que a gente tem que se dedicar. Faltou mais algum papo? Não, ou não? mas é isso, olha, gera a atração pela sucessão da empresa e gera valor de equity também. Ah, bom, então nós estamos falando até do dinheiro de gente grande mesmo, né? Então Vamos isso. deixar esse assunto pro Esse próximo, é o mas tem próximo muito passo. assunto. Tá, então, Tanatela, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela Cê Se Cuida. Conte comigo, estamos conto. aqui suando a camisa para tirar isso do papel. O ano passado foi um ano desafiador pra caramba, aprendemos bastante. E, pô, se Deus quiser, esse ano é nosso. Certo? E vamos fazer um negócio aqui, uma brincadeira.
Episódio 1. É. Episódio 500. O que você gostaria que a gente Pô, tivesse? 500, Qual o se a gente cenário? fizer 40 por ano, são 11, 12 anos. É. Ufa, vou estar velho, hein? Daqui Velho? 12 anos vou ter Tá 74. bom, dá 100, né? 100 então, 100, 100. Ufa, obrigado, 100, me ajuda vai, 100, bastante. episódio 100. Ah, no 100, episódio 2 100. anos e meio, 3. Vamos pegar aquele presente de Natal lá pra 2030. Ah, no episódio 100 a gente vai trazer pessoas que a gente mudou a vida. É. Ah, Ai, que legal. Essa é a parte boa. esse vai ser legal mesmo. Te Não, amo. obrigado, Não é pouco. irmão. Obrigado, meu. Tamo Feliz de Ah, ter peraí, Ricardo seu primeiro, Tarantelo. né? Ricardo Tarantelo, Instagram. Onde eu te encontro no Instagram? Ricardo.tarantelo no Tarantelo Instagram. no Instagram. O meu Instagram ainda é muito pessoal, o Bruno vai me ajudar Nós a vamos transformar. trabalhando. Eu vou transformar um deles. Eu tenho 2 Instagrams, vou transformar esse no profissional, porque eu preciso fazer isso, né? De poder ter mais alcance, chegar a mais pessoas. Estou no LinkedIn também, né? Ricardo Tarantelo. Uhum. Sou pouco frequente também, preciso melhorar nisso. Meu negócio até hoje foi muito no pessoal, né? Sim, Eu sim. gosto desse contato, eu sou ainda meio analógico, sou um dinossauro, né? Vou fazer 62 agora em março, então preciso me atualizar mais, porque a idade cronológica não tem nada a ver com isso, minha Sim. cabeça que está velha. Eu preciso estar mais presente mesmo nos canais digitais. Vamos trabalhar com eles, Vamos, né? obrigado, Todos eu nós. conto com isso. Tamo junto. Feliz de ser o primeiro. Feliz. Quem poderia ser, pô? Pô, obrigado. Muito feliz mesmo. Segue a gente aí. O YouTube ou no canal próprio, independente se você viu. Mas se você que gostou, curte, compartilha. Né, Ceci? Faltou alguma coisa? Dona Ceci tá ali sentada, tá? Dona Ceci tá ali. Então não faltou nada? Não, então tá bom. Fiquem com Deus. Obrigado.